Tudo normal no Rio de Janeiro, o Fluminense vence de novo, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara e vai com vantagem para a semifinal a partir de agora. Vamos repercutir a vitória tricolor, o título tricolor e tudo que vem pela frente aí no Campeonato Carioca. Vamos lá, pessoal! Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, saudações tricolores ao bicampeão da Taça Guanabara. Um grande abraço, obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e estou rouco de tanto gritar depois da vitória do Fluminense sobre o Flamengo no último jogo da Taça Guanabara, que definiu o título da Taça Guanabara. Uma vitória épica, mais uma vitória para entrar para a história dos Fla-Flus. Um jogo muito quente, muito pesado, e a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Primeiro, a gente não deixa de mandar um abraço para a galera que coloca lá nos comentários o nome da cidade de onde nos assiste. Então, abraço para os tricolores, o José Oliveira em Itajibá, na Bahia, o Jefferson Barreto em Iguaba Grande, o Moser Rodrigues em Brasília, o João Marta em Eunápolis, a Érica Macedo em Lavrinhas, São Paulo, o Gutenberg em Duque de Caxias, abraço para o Gilmar Borges em Vitória e também para o João Neto Torres em Águas Lindas de Goiás. Saudações tricolores, se você não é inscrito, faça a sua inscrição, pessoal. A maioria das pessoas que entram nos nossos vídeos não são inscritas. Vai lá, cara, faz a sua inscrição, ajuda o canal aí, não custa nada. Pessoal, vamos lá então falar sobre o Fla-Flu. O Flamengo surpreendeu muita gente com a escalação, colocou um time mais jovem, com mais vitalidade, com mais pegada. O time entrou pilhado e pilhou o Fluminense. A falta que o Gabigol faz com menos de um minuto de jogo, que era inclusive, na minha visão, passível de cartão vermelho, o Gabigol ele pilhou o time do Fluminense. Ele comete a falta, aquilo ali meio que desconcentrou os jogadores do Fluminense e pilhou o time do Fluminense, que acabou não fazendo um bom primeiro tempo. O Fluminense não fez um mau primeiro tempo, mas não conseguiu jogar. Não conseguiu. E o Flamengo parecia com mais disposição, com mais gás, sufocando a saída de bola do Fluminense. Eu alertei isso aqui no meu último vídeo. Falei que o Vitor Pereira ia tentar repetir o que ele fez naquele Fluminense e Corinthians em Itaquera, que o Corinthians venceu por 3-0 na Copa do Brasil, de atrapalhar a saída de bola do Fluminense, obrigar o Fluminense a dar chutão e ele acabou conseguindo ter resultados no primeiro tempo. O Fluminense criou muito pouco, na verdade o Fluminense criou acho que uma ou duas chances, principal dela aquele chute do Germancano de fora da área, no cantinho que o goleiro do Flamengo mandou para escanteio. Fora isso, o Fluminense criou muito pouco, mal conseguiu chegar ao ataque e o Flamengo parecia mais ligado, mais pilhado no primeiro tempo, conseguiu criar as melhores oportunidades. O Fábio, inclusive, fez uma boa defesa num chute do Arrascaeta, logo depois do primeiro gol do Flamengo, mas o Flamengo melhor no primeiro tempo. O primeiro gol do Flamengo nasce de uma falta cometida lá na lateral do campo, que o árbitro não dá, ele deixa a jogada seguir, a bola vai no outro lado, né? A bola estava no lado esquerdo do ataque do Flamengo, houve a falta, o juiz não deu, a bola vai para o lado direito, depois ela volta para o esquerdo e aí nasce a jogada do Cebolinha, que faz o gol. O Samuel Xavier foi muito mal no lance, né? Tomou um drible desconcertante, um drible juvenil e o Flamengo acabou fazendo 1-0. Depois nasce o segundo gol do Flamengo numa falta cometida em cima do André, que a arbitragem ignorou, né? E aí o VAR teve que intervir, porque o lance foi escandaloso, e o Fernando Diniz reclamou muito na coletiva sobre esse lance. O Diniz reclamou, disse que é inadmissível o que aconteceu, que era um lance que era claro, né, e que poderia ter mudado a história do jogo. O Diniz, inclusive, a gente separou aí um trechinho da entrevista do Fernando Diniz, as imagens são da Flu TV, acompanha aí, vamos ver o que o Diniz disse. Faço uma ressalva aqui justa, porque o juiz não dá aquela falta no André, era uma coisa escandalosa, uma coisa desproporcional, assim, que eu não consegui entender até agora, que se não tivesse VAR, o cara ia dar um gol daquele. Eu estava do lado, ele estava 2 metros do lance, o cara puxa o André descaradamente, assim, uma coisa, o André até larga, o André não perderia aquela bola.
se ele quisesse ficar, porque ele é muito forte, ele conseguiria sustentar. Ele só deixou, porque assim, era tão claro, tão absurdamente claro, que deixou seguir. Então falar quando ganha, né? Porque depois parece que é desculpa de perdedor, mas não é. Aquilo é uma falta de respeito com quem trabalha no futebol. Aquele lance podia ter determinado o vencedor da Taça Guanabara. E não pode acontecer isso. Não pode. Daquele jeito, não. Tem erros que eu considero que todo mundo erra, mas aquilo não é um erro que se pode ter num jogo de final de campeonato. Assim, é muito desrespeito com as pessoas. O futebol envolve muita gente. Então não pode acontecer aquilo. E o Tia Malvar, ele estava numa distância de 2 metros do lance. Aquilo não pode. Nós estamos falando de vitória, não tem que celebrar, achar que está tudo bem, porque isso não é bom. Isso não é bom. Isso é revoltante. Tá? Revoltante. Aí depois você tem que se controlar, porque a pessoa te expulsa e te deixa aí 4, 5 jogos, que é o que acontece na maioria das vezes. Ainda bem que tinha VAR, ainda bem que o VAR chamou, né? E o árbitro mudou a sua decisão, o gol do Flamengo foi anulado. No segundo tempo, o Fernando Diniz mudou totalmente o time, já fez aquela tradicional troca, né? De colocar um meia, tirar um zagueiro, aí ele botou o Lima e o Pirani, e tirou o David Braz e tirou também o Keno, que estava muito mal na partida, muito apagado o Keno, e aí botou o Pirani. Eu falei, poxa, mas ele vai botar o Pirani? Gente, e o Pirani participou, né, da jogada do primeiro gol, depois ele dá o passe pro John Arias, fazia assistência pro Cano, e o Pirani foi premiado, e o Diniz também, né, pela ousadia, com o gol da vitória, o gol da virada, o gol do título do Fluminense. Mas no segundo tempo, então, com essas modificações, o Fluminense voltou outro time e ao marcar o gol nos primeiros minutos, né, antes dos 10 minutos, o Fluminense joga uma pressão para cima do Flamengo. A torcida vai junto, no embalo, né, a torcida do Fluminense, empurra o time, o Fluminense continua pressionando, insistindo, o Fluminense não desistiu de buscar o gol da vitória, o Fluminense continuou insistindo, o Diniz fez outras alterações, colocou o Alan, e quando o Diniz se preparava para colocar o Marrone em campo, sai a jogada do segundo gol. O cruzamento do John Arias, a bola sobra para o Cano toca para a área, desvia alguém, me pareceu... Eu não tenho certeza absoluta se foi o Martinelli, se foi o Giovani. A bola desvia ali no meio do caminho e o Pirani pega de primeira e faz o gol da vitória, o gol do título do Fluminense. E aí depois que o Fluminense faz o segundo gol, o Diniz muda de ideia, né? Ele deixa de colocar o Marrone para colocar o Felipe Melo. E aí 1 minuto, 2 minutos depois que o Felipe Melo estava em campo, aconteceu o lance, né, mais um lance inexplicável da arbitragem, porque quem tinha que ter sido expulso era o Gerson. O Gerson agride o jogador do Fluminense. O Gerson, ele comete a falta e depois chuta o jogador do Fluminense. E a arbitragem pune apenas com o amarelo, assim como fez com o Gabigol. Né, que o Gabigol faz a falta e depois chuta a bola em cima do jogador do Fluminense e o árbitro amarela. O Felipe Melo vem ali no meio da confusão e também no meio ali da discussão, o árbitro distribui alguns cartões amarelos e expulsa o Felipe Melo. Para mim também, eu não entendi a expulsão do Felipe Melo até agora e não entendi por que o Gerson não foi expulso. Né? Deixa o Fluminense com 1 a menos, o Flamengo vai pro abafa, o juiz deu incontáveis acréscimos, né? Mas aí, finalmente, ele acabou o jogo, o Fluminense ganhou 2 a 1, festa do Fluminense, festa merecida, título merecido, o Fluminense vem jogando muito mais do que o Flamengo. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 jogos o Flamengo perdeu 4 e só ganhou 1. O Fluminense nos seus últimos 5 jogos ganhou 5, o Fluminense vem de 5 vitórias seguidas. E nos Fla-Flus, meus amigos, a distância, né, nos confrontos recentes é cada vez maior. Nos últimos 12 Fla-Flus, o Fluminense ganhou 8 vezes. 8. Foram 2 empates e apenas 2 derrotas do Fluminense para o Flamengo nos últimos 12 confrontos, né? 8 vitórias do Fluminense. Então, assim, mas isso não quer dizer nada, gente. Agora tem final, semifinal, né? Tem semifinal, tem final. Se o Fluminense chegar lá, se Deus quiser, vai chegar. Mas passou. Ganhamos, ótimo, vamos comemorar, vamos zoar os caras.
mas agora tem semifinal pela frente. O Fluminense pega ou o Volta Redonda ou o Vasco, né? A federação deu esse presentão pro Vasco aí, né? De deixar o Vasco jogar na quinta-feira, um dia depois, e escolher o adversário. O Vasco pode escolher se ele vai enfrentar o Flamengo ou o Fluminense. E aí, os cenários são os seguintes. Se o Vasco ganha o jogo, ele pega o Flamengo. Aliás, se o Vasco ganhar ou empatar, ele pega o Flamengo na semifinal. A diferença é que se o Vasco empatar, o Flamengo vai ter vantagem sobre o Vasco na semifinal. Se o Vasco ganhar, o Vasco vai ter a vantagem do empate sobre o Flamengo. Agora, se o Vasco perder o jogo, aí teremos um Fluminense e Vasco na semifinal e na outra semifinal, Volta Redonda e Flamengo. Então esse é o cenário. O Fluminense pode enfrentar ou o Volta Redonda ou o Vasco. As datas não foram definidas ainda, isso deve ser definido, imagino eu, após o resultado do jogo do Vasco contra a equipe do Bangu, o jogo é em São Januário. Vamos aguardar para ver aí quem que o Fluminense vai pegar. Se vai pegar o Vasco ou o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca. E olha, para terminar o vídeo, o Fluminense tem até esta quinta-feira para regularizar o Marcelo na Federação do Rio, se o Fluminense quiser usar o Marcelo no Campeonato Carioca. Se o Fluminense realmente quiser utilizar o Marcelo no Campeonato Carioca, tem até esta quinta-feira para inscrever o jogador. Marcelo já está chegando no Rio de Janeiro, não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas tá pintando a qualquer momento aí no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para outra festa. Segundo dia, vão ser 3 dias de festa seguido para o Fluminense. Foi festa no Maracanã, Aeroflu nesta quinta, festa no Maracanã na sexta para recepcionar o nosso novo reforço para a disputa do Brasileirão, da Libertadores e também da Copa do Brasil. Meus amigos, um grande abraço a todos, saudações tricolores, espero que vocês estejam muito felizes, curtam bastante esse título, porque vale sim, bicampeão da Taça Guanabara em cima do Flamengo, vale sim. Um grande abraço a todos, saudações tricolores, parabéns pela vitória, pessoal, até a próxima.